Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje aqui é dia de fazer pão e eu tô com vontade de comer um pão integral caseiro. E eu vou adaptar esse pão ao meu gosto. Vou dar todas as dicas para vocês para fazer um pão sem nada de conservantes, né? Porque aquele que a gente compra no mercado não tem condição. É muito conservante, é muita coisa química e daí não vai fazer bem para a saúde. Então, para fazer esse pão, eu vou começar colocando os líquidos primeiro. Eu vou colocar aqui uma xícara de água levemente morna, tá? 240 ml. Agora, nessa água, eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar refinado, mas o ideal aqui é o açúcar mascavo, tá? Ah, Lu, eu posso usar adoçante? Pode também, tá? Então, eu vou usar o refinado porque é difícil, às vezes, a pessoa ter em casa o mascavo. Mas o ideal aqui, para o pão ficar bem saudável, nutritivo, é o açúcar mascavo. Agora, eu vou misturar aqui esse açúcar na água, bem misturadinho, antes de colocar o fermento. Agora que eu já misturei o açúcar, eu vou colocar aqui 2 colherzinhas de chá de fermento de pão, tá? 2. Então vai dar mais ou menos umas 7 gramas de fermento. Lu, eu posso colocar 10 gramas que eu não tenho como medir? Pode, tá, gente? Mas o ideal seria 7 gramas de fermento de pão. Então agora eu vou misturar esse fermento aqui. Já dei uma misturada aqui no fermento, tá? E agora eu vou acrescentar aqui, antes dos próximos ingredientes, uma xícara de aveia em flocos, tá? Flocos finos, melhor ainda. Eu não gosto de usar farinha de aveia, que eu acho que pesa muito a massa, então eu prefiro o flocos ou a aveia no grão normal. Só que a aveia em grão, ela tem que ficar de molho na água morna uns minutos para ela hidratar. Já o flocos da aveia não precisa, então eu vou colocar aqui uma xícara de flocos de aveia. Vou dar uma misturada aqui. Agora peguei aqui 2 ovos e dei uma leve batida com o garfo. Vou colocar aqui. Só cuide para o ovo não estar muito gelado, senão o crescimento do fermento vai paralisar. Vou acrescentar também 2 colheres de sopa de azeite de oliva, ou pode ser óleo, tá? Você escolhe. Ah, Lu, eu quero usar manteiga. Aí você usa uma colherzinha de chá bem cheia. E agora uma colherzinha de chá rasa de sal. E vou misturar tudo agora. E agora, gente, eu vou dar o ponto para essa massa com farinha 100% integral, tá? Vou acrescentando aqui então e mostrando para vocês o ponto. Vou acrescentar aqui então a primeira xícara de farinha integral. Lembrando que eu estou usando sempre xícara tamanho 240 ml. Agora eu vou só misturando aqui. Agora eu vou colocar a segunda xícara de farinha integral e continuo misturando. Pronto, gente, aqui ó, já misturei a segunda xícara. O ponto da massa, ó, tem que ficar assim, ela não pode ficar muito seca. Então, de farinha integral só vai esse tanto, 2 xícaras. E agora o que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar essa massa descansar aqui um pouco, tá? Eu já misturei bem a farinha. Vou fechar aqui por cima e vou deixá-la descansar para depois a gente colocá-la na forma. Vou deixar aqui mais ou menos uns 30 minutinhos, só para o fermento começar a agir. Aqui já descansou uns 25 minutos mais ou menos, tá? Isso é o suficiente. Agora eu peguei aqui uma forma. Essa minha forma aqui, ela tem 12 por 26. Untei ela com óleo e agora eu vou passar a massa para cá. Coloquei toda a massa aqui na forma, agora eu vou molhar aqui a colher ó, na água e vou espalhar essa massa, fica bem mais fácil.
Então dei uma ajeitada aqui na massa e agora vou levar para um lugar bem fechadinho, porque eu preciso que essa massa cresça antes de assar. E o pão já cresceu, levou mais ou menos uns 30 minutos. Claro que isso vai depender muito da temperatura do dia. Agora eu peguei aqui, ó, um ovo, bati com o garfo mesmo e vou pincelar aqui por cima. Com muito cuidado, porque a massa tá bem delicada por causa do crescimento, né? Então tem que ser com muito cuidado. E depois eu vou colocar aqui por cima umas sementes. Você pode usar aí a semente que mais você gosta. Lembrando que na massa desse pão também você pode colocar semente. Já pincelei o ovo, então agora eu vou colocar aqui por cima a semente de linhaça dourada. Pode ser também gergelim, se você tiver. Também pode colocar aqui uns grãozinhos de aveia, fica bem legal. Pronto, já coloquei aí a linhaça. Agora eu vou levar para o forno a 180 graus. Olha só, gente, o pão já ficou pronto. Para assar esse pão aqui no meu forno levou 40 minutos a 180 graus. Agora eu vou esperar ele esfriar para a gente retirar da forma. Agora eu vou cortar aqui uma fatia para vocês verem como fica esse pãozinho. Olha, gente, essa fatia. Olha a fofura da massa. Agora é só passar aquele café gostoso para saborear esse pão. Tá aí a dica de hoje para quem quer um pão saudável, fácil de fazer, sem precisar sujar as mãos. Um beijo e tchau!